próximo passo seria olhar para o julgamento que impede você aceitar você como você é. Porque, às vezes, Eliane, no exemplo que você trouxe, você encontra esse, vamos dizer, esse tempo para estar consigo, isso traz satisfação, mas, ao mesmo tempo, você tem o julgamento de que a sua extroversão incomoda os outros. Então, seria levar a atenção para esse julgamento de que você não pode ser como você é. Esse julgamento está escondendo coisas que precisam ser cuidadas. O julgamento é um sabotador, é o chefe dos sabotadores. Enquanto a gente não desmascara esse sabotador, ele comanda a nossa vida. O sabotador comanda a nossa vida com foco na proteção, não com foco na satisfação. Quando você opta por uma profissão porque ela te dá estabilidade e segurança, existe uma parte de você que quer a novidade, o crescimento, o desafio. E se você passar uma vida inteira só na segurança, o lado que quer a novidade e o desafio fica esquecido. A gente precisa equilibrar os dois lados. Pode ser que o lado extrovertido não te dê tempo para pensar nisso. Aí a questão é perceber o julgamento, perceber os sabotadores. É mais ou menos assim, se as coisas estão fluindo minimamente como você quer, pode parecer que não tenha nada para, vamos dizer assim, para se aprimorar ou para se melhorar. Pode parecer. Só que a vida sempre traz desafios para a gente. Exemplo, por mais que o extrovertido ele é mais sociável, então ele vai ter mais facilidade, mais satisfação na relação com as pessoas, ao mesmo tempo vai esbarrar nos julgamentos, nas críticas, nos conflitos, nos desentendimentos. Porque, às vezes, o extrovertido vai ultrapassar o limite das pessoas. Por que o extrovertido, às vezes, ultrapassa e invade o espaço dos outros? Porque, muitas vezes, ele não está ouvindo os próprios limites. A gente precisa se ouvir para conseguir ouvir os outros. Então, um desafio para a pessoa extrovertida é se ouvir para conseguir ouvir os outros. Então, alguns conflitos de relacionamento podem surgir para alguém extrovertido porque essa pessoa não está se ouvindo. Então, ela também não ouve os outros e aí, bem intencionada, ultrapassa o limite dos outros e gera conflito. E aí, o sofrimento para a pessoa extrovertida pode ser os conflitos que surgem nos relacionamentos. Pode ser o não confiar nas pessoas. E aí, não confia nos outros porque não confia em si. O que eu estou mostrando é que a dimensão externa é tão importante quanto a interna. A gente precisa trabalhar e desenvolver nas duas como parte da nossa vida. Não é aprender alguma coisa por um tempo e nunca mais aprender porque já aprendeu tudo. Não seria esse olhar. O olhar seria perceber que a vida vai sempre demandar habilidades novas. A vida vai sempre demandar o nosso crescimento. Se a gente parar de crescer, aí a gente sofre. É como se o sofrer, porque parou de crescer, porque se acomodou, é a forma da vida manter a gente se desenvolvendo. E se a gente estiver sempre aprendendo e se desenvolvendo, a gente encontra mais fluidez. Só que aí você precisa ter, primeiro, esse ponto, que é entender o tema da aula de hoje, a extroversão como uma tendência e uma facilidade de estar do lado de fora em relação com as pessoas. Essa facilidade não quer dizer que tudo vai estar certo. Pode estar por um período dando certo, mas as coisas mudam e, de repente, dá errado. Exemplo, a pessoa extrovertida entra num relacionamento e aí ela não pode ser ela mesma. Porque se ela for a mesma, isso atrapalha a relação. E aí, qual é a consequência disso? Tristeza, sofrimento, e aí termina a relação, e aí tristeza e sofrimento porque terminou a relação. Eu estou mostrando que a vida vai sempre desafiar. Porque se você acha que você é errado porque o outro está dizendo que você é errado, isso significa que existe um sofrimento que precisa ser cuidado. A Eliane escreveu assim e eu nem entro. Só que tem relações que você já está mergulhada.
E aí já tem relações que desde a infância já tem as suas restrições. E aí, nesse caso, nessas relações, como que eu me posiciono hoje? Se eu já me adaptei até hoje para que as relações funcionassem minimamente ou para evitar problemas, ou evitar, às vezes não é evitar problema, às vezes é evitar algo que eu sinto quando alguém me critica, ou evitar o que eu sinto, um sofrimento, quando eu falo com alguém que se ofende. Porque eu posso não me importar com julgamentos, com críticas, mas eu posso me importar com um mal entendido, com alguém que se ofendeu por algo que eu falei e que se afastou. Então eu posso achar que eu tenho que mudar minha maneira de ser, porque ou alguém me criticou, ou porque eu falei algo e alguém se ofendeu e parou de falar comigo. Só que se eu tentar mudar minha maneira de ser pelo controle, é como se eu estivesse criando e causando uma pressão, um sofrimento dentro de mim. O que eu estou apresentando como sugestão é: eu preciso olhar para dentro e me relacionar com o meu eu emocional. Isso vai demandar o lado da introspecção. Me relacionar com o meu eu emocional é perceber o que está por trás do meu julgamento. Aí eu já digo para você, é o medo e a tristeza. Como eu estou me relacionando com o meu medo mais profundo e com a minha tristeza mais profunda? Eu estou fugindo deles? Se eu estou fugindo deles, isso vai ter um preço. Não vai sair barato. Vai ter consequência. Em algum momento vai vir. Bom, então hoje foi a aula 3 da série de aulas 5 pilares da identidade sistêmica. Caminho para aumentar o autoconhecimento e a autocura. A aula 3, então às 7 da manhã e às 18 tem aula. A próxima aula vai ser às 18. Às 18 o tema é sobre introversão. E a gente vai construindo nas 10 primeiras aulas dessa semana sobre o pilar da autenticidade. A aula de hoje está no pilar da autenticidade. O pilar da autenticidade leva a gente a olhar para a extroversão de um lado e para a introversão do outro. E entender que as duas partes são igualmente importantes. Bom, era isso por hoje.